Bom dia, meus queridos amigos e irmãos! Feliz sábado a todos! Sejam bem-vindos a mais um Pão de Cada Dia, o nosso alimento diário, a Palavra de Deus. Que a graça de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós nesse dia de hoje. Vamos estudar a Bíblia? Vamos estudar os versos 8 ao 16 de Judas. Judas, capítulo 1, versos 8 a 16, e assim diz a santa palavra do Senhor. Da mesma forma, essas pessoas afirmam ter autoridade com base em sonhos, vivem de modo imoral, desprezam a autoridade e zombam dos seres sobrenaturais. Mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. Ele disse apenas: "O Senhor o repreenda." Isso aconteceu quando Miguel discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Tais indivíduos, porém, zombam de coisas que não entendem. Como criaturas irracionais, agem segundo seus instintos e, desse modo, provocam a própria destruição. Que aflição os espera, pois eles seguem os passos de Caim, enganam os outros por dinheiro, como Balaão, e perecem em sua rebelião como Coré. Quando esses indivíduos, sem o menor constrangimento, participam de suas refeições de celebração ao amor do Senhor, são como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar. Sim, são como pastores que só se preocupam consigo mesmos, como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva, como árvores no outono, duplamente mortas porque não dão frutos e foram arrancadas pelas raízes. São como ondas violentas no mar, espalhando a espuma de seus atos vergonhosos, como estrelas sem rumo condenadas para sempre à mais profunda escuridão. Enoque, que viveu na 7ª geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens, dizendo: "Ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de santos para julgar a todos. Convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. São murmuradores e descontentes que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos. Contam vantagem em alta voz e bajulam outros para conseguir o que querem." Glória a Deus, louvado seja Deus pela sua palavra. Então esse texto de Judas está ainda falando sobre os falsos mestres, os falsos professores, né? E ele mostra aqui mais características destruidoras desses falsos mestres. Judas aqui apresenta e afirma essas qualidades aqui, e diz que eles afirmam ter autoridade, né? Mas não obedecem os mandamentos de Deus. Eles desprezam a autoridade de Deus. Porque além deles negarem a necessidade de obedecer os mandamentos de Deus, eles ensinam outras pessoas a não obedecer os mandamentos de Deus, a viver uma vida imoral, uma vida sem obedecer à lei moral de Deus, os 10 mandamentos. E eles chegam e zombam, né, dos demônios, dos seres sobrenaturais, os demônios, dizendo que tem autoridade. Ele diz: "Eu te repreendo", né? E eles brincam com seu próprio destruidor, brincam com os demônios. E aqui fala que nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo. E eu gostaria de ler um texto de Daniel. Agora, quem é o arcanjo Miguel? Vamos deixar bem claro isso. Quem é o arcanjo Miguel? Esse arcanjo que não se atreveu a acusar o diabo. Mesmo sendo poderoso, não se atreveu a acusar o diabo. Vamos lá, Daniel 12, verso 1. Assim diz a palavra do Senhor. Nessa época, Miguel, o grande príncipe que guarda o seu povo, se levantará. Olha só até esse início, dá para a gente entender que é Miguel, o grande príncipe que guarda o seu povo, ou representa, né, os filhos
do seu povo. Olha só, quem é que representa os filhos do povo? Quem é que guarda o povo? Quem é o nosso protetor que guarda? Olha só, o grande príncipe que guarda o seu povo. Vamos ver outro texto em Apocalipse 5:9, para ficar bem claro. 5:9 diz assim: E entoavam um cântico novo com essas palavras: Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e tê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue comprastes para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Aleluia, glória a Deus. Jesus nos comprou para o Pai com o seu próprio sangue. Então, meus amigos, Miguel, o arcanjo Miguel é o nome de guerra de Jesus. Ele é o defensor do seu povo. Amém? Que Deus seja louvado. Agora, se você não obedece, não honra a Deus, não adianta gritar, não adianta usar o nome de Jesus, não adianta querer expulsar demônio, não adianta querer fazer cura, né? Aí expulsa, sai Satanás, e eles brincam, amarra ali, está amarrado e fica conversando com o diabo, conversando com os demônios. Claro que a maioria daquelas aparentes milagres ali são tudo falcatruas, né? Então são pessoas combinadas com elas, recebem já um salário e vai disfarçando em cada igreja, sendo usadas para enganar a grande multidão. Mas também Satanás se aproveita disso e se manifesta. E esses homens brincam com Satanás, mas na verdade Satanás, o destruidor, está brincando com todas aquelas almas e principalmente com a dele, né? Então não adianta nada, se não obedece os mandamentos de Deus, você não honra a Deus, você não ama a Deus, você despreza a autoridade de Deus. Aí você expulsa, sai demônio, aí ele vai, depois ele volta, e não é uma coisa, não é um milagre verdadeiro, não é um poder que vem do céu, que vem de Deus, né? Então tudo deve ser feito pelo poder de Deus, através do seu Filho Jesus e para a glória de Deus, o Pai. Então assim, a gente vê que o arcanjo Miguel fala que o Senhor te repreenda, Satanás. Que o Senhor te repreenda, Satanás. E é dessa maneira que a gente deve falar, né? Porque nós só temos autoridade pelo nome de Jesus. Em nome do Filho de Deus, nós recebemos essa autoridade. Quando fala aqui que o nome do Filho de Deus, quer dizer pela autoridade de Jesus. Aí sim, nós recebemos o poder de Deus, mas é através de Jesus. Posso falar, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus, pela autoridade de Jesus, pelo poder que Deus concedeu através do seu Filho Jesus. Aqui a gente vê que muitos pastores e líderes, eles expulsam os demônios, eles fazem esses shows, né? Esses shows gospels, expulsando demônios, brincando com o demônio, mas tudo isso é para que as pessoas achem que eles têm autoridade sobre os demônios, que eles são homens de Deus. É para enganar o povo, para roubar o dinheiro do povo, para arrebanhar multidões para a destruição e para o engano, para o fogo eterno que está preparado para Satanás e seus anjos. Eu gostaria de apresentar mais um texto. Olha só, um grande exemplo aqui, que não é necessário, não é somente falar o nome de Jesus. É preciso ser amigo de Jesus. Olha só, lá em Atos, capítulo 19, versos 13, eu vou ler o 13, o 15 e o 16. Atos 19, 13, 15 e 16, diz assim, olha essa história. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo, ordeno que saia em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia. O 15. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu, eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles
e os atacou com tanta violência que fugiram da casa, despidos e feridos. Olha só, meus irmãos, um exemplo aqui de pessoas que estavam usando o nome de Jesus, né? Mas não tinha intimidade com Jesus, não tinha o poder de Jesus. Então, não é só uma palavra mágica. Em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Isso não é só uma palavra mágica, né? O poder vem da intimidade com o Filho de Deus, que nos santifica. Então, é preciso santificação, é preciso obediência, é preciso reconhecer a autoridade de Deus através dos seus mandamentos e obedecer pelo poder que Cristo nos dá para obedecer os mandamentos. Paulo obedecia os mandamentos de Deus e tinha intimidade com seu filho Jesus. Por isso que Satanás falou, Paulo eu conheço. Ele mesmo assumiu, Paulo tem intimidade com Jesus, né? Paulo obedece os mandamentos do Pai. Agora, quem são vocês que desobedecem à lei, que acha que é só um nome? Acha que é só uma palavra mágica? Então eles desceram o cacete, desceram a peia, bateram nesses homens e ainda ficou lá. Então, hoje Satanás age de outras maneiras, né? Hoje Satanás deixa, ele participa do show. Satanás participa do show, porque sabe que aqueles homens trabalham para ele. Sabe que aqueles homens estão enganando, a fim de obter lucro, estão enganando a grande multidão. E fica ali, em vez de falar da palavra de Deus, eles estão falando assim, invocando mais o demônio, brincando e conversando com o demônio. Quem faz o sermão ali é o próprio Satanás, né? Aquilo é um show. Muitas vezes aquilo é comprado, mas Satanás também se usa, né, desses enganadores para destruir as pessoas e arrebanhar pessoas para a destruição, para ser destruídas com ele. Eu gostaria de ler mais um texto. Será que Deus ouve? Mas se eu sou sincero, Deus me ouve nesses lugares. E aí mesmo eu não que Deus me ouve? Olha só o que diz Provérbios 28, verso 9. Provérbios 28, 9. Olha que sério isso. Será que Deus ouve a sua oração se você não guarda os mandamentos de Deus? Se você pisa num só mandamento de Deus, você pisa na lei toda. A lei foi abolida, como muitos dizem. Será? Isso é mentira de Satanás, para que ninguém tenha a santificação, a obediência e o poder para enfrentá-lo. E aí fica fácil para Satanás. Olha só, Provérbios 28, verso 9. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominação. Quem quer que faça o justo se desviar para um mau caminho, cairá em sua própria cova, mas os retos terão coisas boas por possessão. E aflição espera, né? Porque esses pastores pregam que não precisa obedecer os mandamentos de Deus, que a graça já cobriu tudo. Um ensinamento tolo, porque se Jesus precisou, o Filho de Deus precisou ser enviado para morrer, é porque a lei é santa, a lei é imutável, não pode mudar, porque ela representa o caráter do Pai. Um rei, quando dá uma ordem ali, ele não pode mudar aquela ordem, pela sua própria honra ele não pode mudar aquela ordem. E Deus não muda, o caráter dele não muda. E a lei de Deus, 10 mandamentos, é a transcrição, é o caráter de Deus escrito. Para que nós venhamos aprender, pedir poder para Jesus para obedecer à lei e ter um caráter de acordo com a lei do Pai. Para que possamos ser aperfeiçoados na santidade através do Espírito de Cristo Jesus em nós. Por isso que Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, para que a gente chame de Pai. Mas a gente não pode chamar Deus de Pai se a gente não honra o Pai, se a gente despreza a autoridade dele. Não podemos chamar Deus de Pai se eu não obedeço os mandamentos de Deus. Nós vamos ser adotados, né, se obedecermos os mandamentos de Deus. Está certo que esse poder, essa força para obedecer não está em nós. Nós não conseguimos obedecer por nós mesmos. Mas essa é a justificação pela fé. O Senhor Jesus, o Pai, enviou o seu Filho Jesus,
o nosso Senhor, ao nosso coração para nos capacitar a cumprir as justas exigências da lei, para nos capacitar a obedecer, a moldar o nosso caráter. Ele está nos santificando, moldando o nosso caráter. E quando as pessoas, líderes, o seu pastor, prega que você não precisa mais, que a graça já salvou, você continua em seus pecados. E Jesus veio nos salvar de quê? Por que Jesus morreu na cruz? Para nos salvar. Aí eu pergunto, para nos salvar de quê? Para nos deixar rico? Não, veio para nos salvar. Nos salvar de quê? Nos salvar de nossos pecados. É o que Paulo diz. Como é que eu vou aceitar o sacrifício de Jesus, dizer que Jesus me salvou dos pecados e continuar nos pecados? Então precisamos ter esse caráter com base na lei de Deus, nos 10 mandamentos. É esse que mostra os nossos erros. Ele não corrige os nossos erros, mas ele mostra os nossos erros. Ele é o padrão do caráter de Deus. Quem nos dá força e o poder e nos capacita a ter esse caráter é o Senhor Jesus, é o Espírito do Filho de Deus. Então esses pastores estão arrebanhando pessoas, arrastando as pessoas para o inferno, para a destruição, para que as pessoas naquele dia sejam pegas de surpresa. E eles enganam essas pessoas por interesse, por dinheiro, pelo salário deles, pelos benefícios que a instituição dá para eles. Eles enganam, eles não estão nem aí. Uns enganam mais extremamente, outros são mais sutis e introduzem heresias nos ensinamentos, mas eles não estão importando com as pessoas, né? Eles só querem ser exaltados como Balaão e se vender, né? Segue os mesmos passos de Caim, ele fala, os mesmos passos de Balaão. Caim queria fazer do seu jeito. Caim não queria se subordinar, reconhecer a autoridade de Deus. Ele achava que estava oferecendo algo para Deus, que Deus precisava daquilo. E do jeito dele era melhor. Então, esses homens são perigosos. Aqui está dizendo que são pastores que se preocupam apenas com eles mesmos. Eles contam vantagem, eles são pessoas que querem ouvir. Você vai ser abençoado, está libertada, é isso, não precisa obedecer, o Senhor já pôs uma unção na sua casa, a bênção está chegando. Só falam coisas agradáveis, mesmo para pessoas que não obedecem os mandamentos de Deus, mesmo para pessoas que continuam em seus pecados, eles bajulam essas pessoas, né? A fim de que consigam o que elas querem, o seu dinheiro, o seu dízimo, né? A membresia, os benefícios, né? Eles contam vantagem, mas o interesse deles é o dinheiro, é o poder. Olha só esse último texto, Mateus 7, 22 e 23. Mateus 7, 22 e 23. Olha que sério, olha só a cena final para tanto esses ensinadores, esses falsos ensinadores, tanto para esses falsos mestres, como para quem acreditar neles e quem seguir eles, receberão o mesmo fim, o mesmo resultado, o mesmo castigo, a mesma rejeição. Mateus 7, 22 e 23. Olha só. Eu vou ler também 21, 22 e 23. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está nos céus, que guarda os mandamentos de Deus, porque essa é a vontade de Deus. 22. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós expulsamos demônios em Teu nome, e não realizamos muitos milagres em Teu nome? Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Misericórdia. Olha só o fim. Ele diz, afastem-se de mim, eu nunca conheci vocês. Mas a gente era crente, a gente era da denominação tal, a gente era católico, a gente era protestante, a gente era assembleano, a gente era adventista, guardava o sábado, mas por que, Senhor? Nós somos cristãos. Ele, nunca conheci vocês.
E olha só que rejeição. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Porque o apóstolo Tiago diz, aquele que pisar num só mandamento é culpado de todos. Ah, Senhor, mas eu não tinha força para obedecer os mandamentos. Não terão desculpas. Porque o Espírito do Filho de Deus, o Espírito de Jesus foi enviado ao nosso coração. Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, para que a gente possa ser capacitado a ser adotados por Ele, a ter o caráter do Pai, a obedecer às justas exigências da lei. Todo esse poder nos foi dado. Só não vai vencer o pecado, só não vai conseguir obedecer à lei de Deus aqueles que não crê nesse poder, ou aqueles que rejeitam esse poder, ou aqueles que querem continuar em seus pecados. Mas o Senhor diz, sejam santos como eu sou santo. Que vocês sejam encontrados no dia do Senhor, imaculados e irrepreensíveis, puros, caráter idêntico ao do Filho de Deus. É isso que Deus tem para nós, é a bênção maravilhosa que Deus tem para nós. Não é pela sua força, é pelo poder de Deus em Cristo Jesus. Então você pode sim ser santo, você pode sim vencer o pecado. Você pode sim ter autoridade sobre Satanás, sobre os demônios. Você pode pisar serpentes, escorpiões, todos os demônios que você imaginar. Mas a gente tem autoridade, mas essa autoridade vem de uma intimidade com o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Se você não tem essa intimidade, se você não... E ele diz, se você me ama, obedece aos meus mandamentos, aí vocês vão permanecer no meu amor. Assim como eu amo meu Pai, permaneço no amor dele e obedeço os seus mandamentos. Então a obediência está ligada à intimidade. E a intimidade é o resultado da obediência. A obediência é o resultado da intimidade. Uma coisa leva a outra. E quanto mais eu tenho mais intimidade com Jesus, Cristo habitará em nosso coração à medida que nós aprendemos a confiar nele. Então nós precisamos hoje confiar nesse poder, confiar no poder de Jesus na nossa vida. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta e deixar eu entrar, eu vou te abastecer. Nós jantaremos como amigos. Olha a intimidade. E aí não tem cão, não tem diabo, não tem nada, não tem inimigo humano, não tem nada que possa tocar em você e derrubar você. Aquele que está em Cristo Jesus, o diabo não lhe toca. Está revestido pelo caráter de Deus, pela obediência, o selo da obediência, o Espírito Santo de Cristo habita nele. E o diabo foge. Por isso, submetam a Deus. Resista ao diabo e o diabo fugirá de vós. Para isso precisamos submeter a Deus. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus te dê essa fé para receber esse poder. Que Deus te dê esse poder de Cristo Jesus no seu coração, para que você possa realmente ter autoridade. Que Deus dê visão espiritual para você, que você entenda o que nós lemos aqui hoje, para que você não seja enganado por esses falsos pastores, por esses pastores que só estão interessados em dinheiro, só estão interessados em poder, em autoridade humana, porque eles estão arrastando multidões para o inferno para queimar junto com Satanás e seus anjos. Imagina você chegar naquele dia e receber uma repreensão dessa do Salvador Jesus que morreu por você. Mas eu não sabia. Estava escrito lá na Bíblia. O irmão Bruno pregou isso. Você não quis acreditar no irmãozinho, mas acreditou no pastor que estava te enganando e arrastando para o inferno, para o dia do juízo. Que Deus tenha misericórdia da nossa alma, irmãos. Não nos deixe enganar por aparência de piedade, de santidade. Santidade não é aquilo que a gente apresenta diante das pessoas, porque todos podem fingir isso. A santidade é aquilo que nós nos mostramos diante de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te ilumine, que você não seja mais enganada com esses falsos líderes. Mas siga a palavra de Deus. A palavra de Deus é clara, útil e maravilhosa para que todos aqueles que creem na palavra, que estudam a palavra, não sejam enganados.
E se possível, Satanás enganará até os eleitos de Deus. Mas os eleitos ele não pode enganar, porque os eleitos de Deus, eles amam a palavra de Deus, eles amam a lei de Deus, como Davi amava a lei de Deus. Eles obedecem com gratidão, reconhecendo que Deus e Jesus já fez tudo por eles, já salvou a vida deles, está santificando, preparando o caráter deles para morar no céu com o Senhor. Então eles amam a palavra de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Cristo, pela palavra de Deus. Continue firme, estudando a palavra de Deus. Deus tem entendimentos claros para você nessa palavra. Até uma criança vai encontrar o caminho do céu. Até um louco encontrará o caminho do céu, se ele for sincero e se ele se firmar na palavra de Deus. Mas aqueles que confiam em seus líderes cegamente, esses vão ser enganados. E foi por isso que Deus permitiu que esses líderes agissem de tal maneira a sair pelo mundo espalhando mentiras, heresias, enganos. Foi para que o povo de Deus fosse provado. Se você crê na palavra de Deus ou você crê em homens. Maldito o homem que confia em outro homem. Maldito o homem que deposita a sua salvação nas mãos de outro homem, de terno e gravata, de aparência de piedade. O único mestre, o nosso único pastor é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E Ele vos guiará a toda a verdade. Louvado seja Deus, o nosso Pai. Louvado seja o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia, um feliz sábado. Continue na presença desse mestre maravilhoso, que é o Senhor Jesus. Fiquem com Deus.